Começando mais um episódio do Samador Podcast. Estamos aqui, galerinha sempre, assim, eu, João Pedro, por trás das câmeras, nosso background aí, Nelson, grande, Larissa Reginato na direção, tá certo. E hoje temos um cara. Hoje temos um convidado de peso. Um convidado que assim, o homem, o cara, Francisco Quintão Araújo. Palmas pro convidado. E aí, pessoal? Como é que você tá, mano? Tô bem, graças a Deus, né? É uma honra estar aqui, né? Prestigiando esse podcast de vocês, né? Faço uma questão de estar aí, né? E vou responder para vocês aí tudo que vocês me perguntarem. Chicão, como que começou a sua história com a luta? Não, peraí, vamos começar do começo. O que você é, o que você faz, como é que se apresenta pra galera. Cara, hoje eu sou treinador de alto rendimento, né? Treino alguns atletas internacionais, tenho a minha academia, né? Hoje trabalho com boxe e kickboxing, sou personal trainer, né? Treino atletas e pessoas praticantes, né? Que treinam por hobby e tudo mais. E é isso. Filósofo nas horas vagas, um marido que tenta evoluir sempre e buscando aí construir algo positivo aí nessa caminhada. Você já tá na parada da luta tem quanto tempo, assim? Cara, você mexe com luta, assim? Que eu mexo com luta? É. A minha história com luta vem de antes de mim, né? A minha história de luta... Vem de família, né? Vem de família. Meu pai foi professor de karatê da minha mãe. De karatê? De karatê. Meu pai veio do karatê. A base do meu pai é karatê. E meu pai era faixa preta de karatê. Embaçado, brabíssimo. Foi campeão mundial de karatê. Caralho. Meu pai é brabíssimo. Tá no livro da história do karatê no Brasil. Sério? Pai. E minha mãe era aluna do meu pai, nessa época, muito nova e tal. Se conheceram, namoravam. Apaixonou pelos movimentos. Exatamente. Os movimentos. E aí foi onde eu surgi. Dentro do karatê. Dentro do karatê. Meu pai já treinava kickboxing desde 89. Porque... começou a ficar muito famoso o kickboxing no Brasil por causa de uns atletas na época, Paulo Zorello, entre outros nomes fortes da luta naquela época. Nessa época o Brasil já era bem forte em luta, assim, ou você não era. Começou com esse cara, Paulo Zorello, isso, porque meu pai sempre foi muito competitivo, um cara bravo, né? Aquele cara que sempre gostou de se provar. E aí ele já era campeão mundial de karatê e um dia ele resolveu entrar numa luta de boxe. Do nada. Não tô fazendo nada. Tô aqui batendo no karatê. Por quê? Porque ele já tinha na cabeça dele que ele era muito bom, né? E que talvez não seria tão difícil assim se ele entrasse numa luta de boxe. Ele já sabia dar um soco ou outro, né? É campeão mundial, né? Campeão mundial, já tinha passado por várias provações para chegar até ali naquele momento, então não era uma luta de boxe. Ele tinha, né? Uma luta de boxe amador que ia tirar ele de jogo. Se você chegar numa faixa preta de karatê, vai quanto tempo? Cara, depende. Um cara focado, tipo seu pai. Um cara assim, focado, uns 8 a 9 anos, por aí. Bastante tempo. Nossa. Depende do tipo de que nível, do qual nível o seu professor exige, né? E qual nível você quer alcançar. Mas isso é pra toda luta também, né? Você pode ser um faixa preta, classe C. Tem o faixa preta classe B, o classe A, o classe A+, e o S+. Eu treino os meus alunos para ser o S, para ser o top, né? Para ser os caras. Tá vendo? Por isso que eu sofro lá. Ainda bem, né? Ainda bem. É o melhor. Eu passo pros meus alunos as visões que eu tenho, que eu custei a aprender na luta, né? Aprendi tomando porrada. Mas e aí, você... Voltando lá no meu pai, né? Na história do meu pai. E aí ele foi fazer essa luta de boxe. Só que o karatê é uma luta mais pausada, né? É um golpe mais pontual, mais preciso, né? E com toda a força. E as pessoas não se preocupam tanto com a defesa. Já o boxe é um movimento muito volumoso, né? É constante. É volumoso, não tem pausa, né? Então se você parar na frente de um boxeador, provavelmente ele vai aproveitar todas as oportunidades que ele tiver naquele momento. E foi onde o meu pai
se lascou pela primeira vez. Tomou uma porrada? Feio. Apanhou muito feio no boxe. Foi aí que ele falou assim, cara, eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso aprender isso. E aí meu pai começou a treinar boxe e acabou indo para São Paulo ser sparring desse Paulo Zorella, que é que na época era o maior nome do kickboxing, um dos maiores nomes do kickboxing no mundo. O cara era campeão mundial. Foi o primeiro grande nome assim brasileiro. Do Brasil. Naquela época, início da década de 90. Meu pai foi pra ser sparring dele. Nossa, a evolução dele foi rápida, velho. Tipo, de começar e pouco tempo. Ele era muito bom de chute já, né? Ele já chutava muito bem. Então, boxe, pra acrescentar, faltava só uns detalhezinhos. Sim, perdão a leiguice aqui, mas qual é a diferença do boxe pro kickboxing? O kickboxing é o kick. É a diferença. Chute. É o boxe com chute. Depois eu vou falar um pouco mais sobre... A gente vai progredindo, mas basicamente eu acho que é isso. Um pouco mais sobre a diferença entre arte marcial e esporte de contato. O boxe é um esporte de contato. Prioriza somente a efetividade. Né? Independente de como for. Você tem que ganhar. Independente de técnica, independente de estilo. O Logan Paul com o Mayweather. Eu não vi a luta. Cara, aquilo é dinheiro, né? É dinheiro. É grana. Pura finança, mano. Tudo que hoje envolve o Mayweather, depois que ele aposentou, é dinheiro, é grana. O nome do Mayweather vale muito, mano. É grana. Ele tá fazendo dinheiro. Aquele Logan Paul lá, ele não tem técnica suficiente para ganhar de um astro do boxe. Ele é bom. Ele tem peito também, né? Ele é bom. Ele é corajoso, ele é forte, treina. Mas só que o boxe em alto nível, ele passa por outro patamar. É igual o Whindersson ir lutar com o Popó, tá ligado? É fora de cogitação. O Mayweather brincou com o maluco. Eu vi uns highlights assim, o Mayweather eu vi um negócio zoou com o cara. Que ele tinha caído, aí o Mayweather segurou ele pra não acabar a luta, uns trem assim que eu... Eu acho que foi meio encenação, é uma luta mais show business. Mayweather fez $100 milhões naquela luta, né? Os caras entram, tipo assim, o cara entra pra ganhar. Isso porque ele tava aposentado. Ele viu uma oportunidade. O Mayweather, ele é uma empresa. Então ele vai lutar com um cara que dá dinheiro pra ele. Por exemplo, a luta que ele fez contra o McGregor, também. Ele é maior do que só um lutador. Aquela luta contra o McGregor, ele deu $100 milhões pro McGregor subir no ringue com ele. Fazendo luta de boxe. Nossa, até eu ia. Mas ele é o dono da produtora. Ele levou o esporte a um outro nível. Ele é dono da produtora, ele é dono do pay-per-view, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo que envolve o evento. E transmite esse evento. Investiu $100 milhões pra ter um retorno. Ele ganhou mais. Aquela luta lá, em 3 lutas dele, pra você ter noção, ele tem um patrimônio estimado de $4 bilhões. Nas 3 lutas dele, 2 contra o Pacquiao e 1 contra o McGregor, ele fez mais da metade do patrimônio dele. Em 3 lutas. E ele tem 50 lutas. E ele não perdeu nenhuma, né? Não, invicto. O cara é bravo. Ele lutou só contra os melhores, realmente. Ele foi posto à prova. Aí chega um Logan Paul e fala que vai ganhar. Eu acho meio difícil. É foda. Sei lá, mano, ele é altão, né? Dá uma diferençazinha de peso, mas... Pra quem domina o jogo, o game, sabe? Ele entrou ali só pra brincar, então. Ele brincou com o cara. Na verdade, ele foi pra ganhar dinheiro. Né? Ele tomou umas porradinhas e tal. Por exemplo, contra o McGregor, eu não acompanhei muito bem essa luta do Logan Paul, porque eu acho que isso é uma prostituição da luta, né? Mas, contra o McGregor eu acompanhei, porque o McGregor tem experiência e ele é muito bom no MMA. Ele é muito bom. Ele tem um diferencial, ele tem um que a mais. Mas ele, naquela luta, o Mayweather falou que antes da luta ele treinou 2 vezes na semana só, pra ele, porque ele já sabia o que ia acontecer. Você é o dono da festa, você escolhe quem ganha na sua festa. É o dono da bola no eu sou o dono da bola. É o dono da bola do racha. Você escolhe quem vai jogar, não tem jeito. Mas tá tudo bem, sabe? Vendeu muito. Né? O objetivo era esse mesmo. Esse Logan Paul, ele fez uma luta contra o campeão do One Championship há um mês e meio atrás, mais ou menos, e nocauteou o campeão do One Championship, que é um evento de MMA. Ele nocauteou o cara
E nessa luta ele vendeu 1.500.000 pay-per-views. Nossa. Que entrou pro recorde de pay-per-view vendido. Tipo, tinha lá os primeiros, Mike Tyson versus Holyfield, Mayweather versus Manny Pacquiao, só esses caras. Nossa, e o último lá, o 10º, Logan Paul. Se você fizer ficar assim, como que esse cara conseguiu entrar? E aí ele traz um outro público também. Ou seja, exato. Mayweather, com certeza, como um empresário que viu essa oportunidade. Opa, olha a grana aí. Ó. A grana galera, né? O cara fez um recorde de vendas, né? 1,5 milhão de pay-per-view. Peraí, vou chamar esse cara pra lutar comigo. Então, eu que vou fazer esse dinheiro, entendeu? E aí botou o cara pra aparecer que ele que chamou, que ele é um intocável, né? O Mayweather é intocável, os caras querem brigar com ele, tá ligado? E aí depois no finalzinho da luta ele ainda fez uma consideração final, falou que o cara é forte, o cara é isso, aquilo outro. Bota fé. A briga é tipo um pão e circo da vida, assim. Exato. Só que todas as lutas, na verdade, elas são isso. Né? As pessoas compram, muita gente olha pra luta como um esporte. Mas lá é um entretenimento muito antigo, na essência dela, né, o cara tá lutando pela vida dele. Sabe? O cara tá lutando pela vida dele. Porque, por exemplo, você para lá na frente do seu adversário. O seu adversário ele vai soltar o soco mais forte que ele tiver. Ele não vai pensar assim, eu vou soltar um fraquinho, não sei se ele tem família, se a esposa dele tá esperando ele lá embaixo, se a mãe dele tá assistindo a luta. Ele não vai pensar isso. Cima, né? Ele vai dar o soco mais forte que ele tiver. Porque ele também tem a família. Exato. E se o cara morrer, ele vai pensar depois. Se o cara ficou sequelado, ele vai pensar nisso depois. Então, lá dentro tem que ter essa seriedade de que os dois estão lutando pela própria vida, né? Em jogo, né? Colocando em jogo ali o cinturão, a grana, a fama, entre outras coisas. Mas essencialmente, o mais profundo é os dois lutando pela própria vida. E as pessoas assistindo aquilo, né? Assistindo uma luta de sobrevivência, né? É, uma sobrevivência. A gente sempre tem que colocar, quando a gente vai entrar numa luta, a gente tem que sempre colocar isso muito claro pro atleta, pro aluno, né? Pra pessoa que vai lutar. Porque uma luta profissional, o seu adversário ele não vai pensar duas vezes antes de te bater. Ele vai bater com toda a força. Essa parada que você fala pros profissionais que você treina também. Você tem que deixar isso muito claro. Porque isso faz com que você tenha mais prudência. E a prudência, você calcula os riscos, né? O cara que chega sem saber o que está acontecendo, ele vai ser imprudente. E o cara imprudente, ele acaba se expondo demais a perigos, a riscos, né? Entendi. Desnecessários. Isso tanto na luta quanto na vida, né? Bota fé. E aí seu pai foi ser sparring do Paulo Zorello. Do Paulo Zorello. E aí onde o Paulo Zorello foi 6 vezes campeão mundial profissional de kickboxing. Nossa, 6 vezes. E aí eu nasci em 90, né? Isso foi em 92, por aí. Em 93 eu já estava dentro do tatame, né? Com 3 anos. Mas eu comecei a treinar, coloquei faixa, ia assiduamente dos 4 para frente. Né? Então eu comecei a treinar karatê e kickboxing com 4 anos. Então você manja do karatê também? Eu pratiquei karatê até meus 14 anos. Porque aí eu entrei pro colegial e tive que escolher, tipo, não tinha muito tempo, tinha que estudar e tudo mais. E aí eu tive que escolher qual eu queria. Só que naquela época o karatê tinha tido uma transição. O karatê que eu lutava era um karatê mais antigo e tinha um contato livre. O que é esse contato livre? Eu podia bater no meu adversário, dar um soco no rosto dele e tudo mais. Só que as regras... Aqueles capacetes assim? Isso. Só que as regras foram mudando e aí eles não permitiam mais tocar no rosto, não podia ter excesso de contato... Entre outras coisas. Que entra na parada que você falou da diferença da arte marcial pro esporte de contato. Exatamente. E aí eu acabei... E o kickboxing era mais livre, né? O esporte de contato, ele prioriza a efetividade. Você tem que bater no cara, você tem que ganhar, você tem que ser melhor do que o seu adversário. E aí foi onde eu optei por continuar só no kickboxing. Então no karatê eu parei na faixa marrom e no kickboxing eu continuei. Kickboxing também tem a divisão de faixa? Tem divisão de faixa. E entre esses dois eu sempre treinei boxe, né? Porque o boxe ele tá dentro do kickbox, né? Então desde sempre eu treinei boxe. Sim. Né?
Não treinei só boxe, eu treinei kickboxing, né? Então dias que eu treinava só boxe, dias que eu treinava kickboxing. Mas aí nessa época você treinava mais livremente, assim, Sim. como um hobby, um esporte. Era um hobby, era mais uma forma de estar mais... fazer. Uma atividade física, uma forma de estar mais próximo do meu pai, sabe? Né, que meu pai e minha mãe são separados, então era uma forma de eu estar mais próximo do meu pai. Entendi. Sabe? E você treinava com ele? Com ele, com meu pai. Bota fé. E aí... Deve ser, tipo assim, muito difícil, né, mano? Porque seu pai sabe, tipo assim, que ele pode te bater à vontade, não vai dar... Não vai ter cobrança. Ninguém vai cobrar. Cara, eu tenho muito aprendizado com relação a isso, sabe? Com meu pai. Porque meu pai, ele nunca foi o cara mais fácil de lidar, né? Pai. Pai nunca... Pai. E meu pai sempre foi duro, sabe? Um pouco mais ausente e tudo mais, e eu buscava por essa aproximação, né? Esse reconhecimento do meu pai. E isso me fazia treinar cada vez mais. Me fazia estar mais treinado, né? Absorver mais o que ele falava, escutar mais. Foi um negócio meio... uma consequência de... Você tentou, tipo assim, tanto ficar perto do seu pai que você acabou ficando bom no negócio. Eu sempre tive no meu espírito um desejo por evolução, saca? Aí você se propôs. Exatamente. Eu sempre busquei evoluir, eu sempre quis ser bom no que eu faço. Eu sempre faço e eu dou o meu melhor, sabe? Então isso já era nato, né? Isso já era nato de mim. Eu lembro você falando isso quando eu te chamei pra gravar. Eu chamei pra gravar a primeira vez, falei que ia ser no Discord, e ele falou, não... Eu quero fazer no presencial, eu quero ser o melhor, o melhor episódio, a melhor entrevista, o melhor papo. O primeiro convidado, né? Especial. E foi o primeiro, tá ligado? Isso. E aí, nesse meio termo... Caralho! Cara, que susto! Que susto, cara. Eu tava aqui já. Foi mal, reflexo. Eu quase fiz xixi na calça. Quando ele falou, Chicão, imagina se o cara vai assaltar o Chicão, velho. Imagina se o cara vai assaltar o Chicão, filho. Enfim, o Chicão dá 2 de grande, velho. Dá, mano. que não vai saltar, o tamanho dele. O tamanho do braço dele, velho. Não parei, desculpa. Tá me dando. Essa daí é muito boa, velho. Não, filma ali, ó. Eu tô filmando, velho. Você falou que o seu espírito de evolução sempre sempre falou, te empurrava, né? assim, sempre me empurrava. E eu sempre tive uma... Isso não é comum nos atletas. Não é comum nos atletas. Mas eu sempre tive uma certa sensibilidade, sabe? Que a princípio eu achava que isso era ruim pra mim, porque eu tinha que me moldar ao que eu tava fazendo. Sim. Né? E o que eu tô fazendo, luta, não é lugar de gente sensível. Nem um pouco, né? Não é. Então, por muito tempo, eu tive problema com meu pai por causa disso. Eu entrava no campeonato, eu era o mais técnico, eu era o mais rápido, eu era o astro. Só que na hora que eu tomava a primeira porrada, eu chorava. Eu batia no cara, isso moleque, isso eu tô falando coisa de um garoto de 5 anos até meus 13 anos, por aí. Faz sentido. Sabe? Não, 12, 13 anos. Quando apanha, dá um susto. É um susto, é um baque. Talvez nem dói, mas Sim, ela só o mas susto. é porque eu ainda não tinha desenvolvido uma inteligência emocional. Mas também porque você entrou num mundo muito, de fortes um emoções. espectro muito duro, muito que te exige uma maturidade, Exato. uma força que você ainda não tem obrigação de desenvolver com essa idade, né? Que você Exatamente. E esse meu lado mais emocional era mais aflorado nessa época. Então eu era muito bom, mas só que eu tava ganhando a luta, às vezes eu tomava um soco no nariz, eu não queria mais lutar. Você tava lá arrebentando o cara, ele achava uma. Exato. E aí meu pai ficava lá de fora do tatame assim, gritando, você tem que lutar. Meu Deus, me xingava de todos os nomes possíveis, sabe? Aquela coisa, e aí acabava a luta, eu ganhava por um ponto, ou eu perdia. E aí meu pai já ficava bravo, né, por aquela coisa. Porque meu pai queria sempre que eu ganhasse, sabe? Ele queria sempre que eu ganhasse. Normal, a gente todo pai. E aí ele ficava muito emocionado.
E até minhas últimas lutas, meu pai ficava muito emocionado quando eu lutava, sabe? Só que aí eu precisei ir desenvolvendo gradativamente essa inteligência emocional. Eu falava assim, cara, isso não pode me parar, né? Esse descontrole emocional. Como é que da coragem eu pulo pro medo? Sabe? Por causa de um soco. Tá? Então eu precisei começar a me entender para poder utilizar da melhor maneira as minhas ferramentas que eu tinha ali. Caraca, foi muito novo que você desenvolveu isso, velho. Foi. Tem gente que com 40 tralalá pra frente não dá conta de pensar da forma que você refletiu nessa época. Eu era muito novo, eu falava assim, cara, eu não posso ser assim, eu não posso chorar, eu não posso... Aí eu tomava um soco e aí, por muito tempo eu achava que eu tinha que ser só o corajoso, né? Só o impetuoso. Só que isso acabava me expondo. Ou se eu lutava com medo, por exemplo, eu acabava perdendo as oportunidades que eu tinha, sabe? Então até que chegou uma época que eu fiz uma luta profissional, aí eu já fui ficando mais velho, né, e tudo mais, e aí com 18 anos eu comecei a lutar profissional. Certo. E aí comecei a ganhar de todo mundo. Mas tem campeonatos que são pra antes dos 18, assim? Sim, tem o sub-17 e o acima de 18 anos, o adulto. Acima de 18 anos é adulto. Né? Abaixo de 17 anos eu só luto com sub-17. Sim. Só com sub-17. Sim. E aí eu não posso lutar por nocaute, né, no sub-17. É por pontinho, tá? É por pontos. Por pontos. Entendi. O que acontece se nocautear o cara? Tipo, por acaso você você encaixar Se for por querer, tipo assim, você vê que é intencional, você vai tomar uma falta. Até mesmo se for recorrente, você pode ser desclassificado. Agora, se foi por um acaso, você tá entrando com a mão e o cara entrando com a cara, aconteceu, você não vai tomar uma advertência por causa disso, né? Mas é um golpe válido, né? Foi uma intercorrência ali. Aconteceu, né? Pô? É uma eventualidade. É eventualidade. Né? Mas até que chegou uma vez que eu fui lutar com um cara que eu assistia ele lutando, sabe? Eu era fã dele. Isso no adulto já? No adulto já. E aí, cara, eu tinha a sua idade, 18 anos. Eita. 18 anos. Eu já comecei lutando no faixa preta, né? Eu já comecei lutando profissional no faixa preta entre os melhores, sabe? Foi meio que você tava correndo no kart e do nada te joga na Fórmula 1, sabe? Meio que foi isso. Eu tava correndo no kart, no sub-17 e quando eu falei, vou ser lutador, já caí na Fórmula 1. Primeira luta já foi. Não passou na Fórmula Indy primeiro. Mas eu tive uma base muito boa, sabe? Que me ajudou muito. Por já treinar há muitos anos, né? Eu tinha uma técnica muito boa, eu era rápido, tinha noção de distância, entre outras coisas. Tipo assim, avulso você não tava, né? Avulso eu não tava, já tinha uma manha. Mas você entrou tipo no ringue meio, sabe, meio defensivo. Aí assim. que tá. Eu comecei a lutar no ringue e eu sempre entrei na defensiva, porque eu tinha medo de tomar nocaute. Então dentro de mim, o que tomava conta, o que tomava as ações era o meu medo. Né? Então é um golpe que eu batia e não encaixava. Às vezes eu perdi o tempo de movimentação para me encaixar os golpes do meu adversário e acabava que eu não tinha tanta precisão. Eu tinha precisão, mas eu não tinha força para nocautear. Essa seria uma forma mais clara de falar isso, né? Entendi. Então eu não tinha aquele golpe pesado. Eu acertava, mas não machucava. Não era efetivo. Porque eu tava batendo e saindo. Era só o SUS, né? Só aquele... E aí eu falava assim, cara, eu tô ganhando dos caras, mas eu não tô me convencendo, sabe? Eu preciso melhorar. E aí foi quando eu tentei mudar meu estado mental pra coragem mesmo. Falar assim, vou enfrentar, vou dar minha vida aqui, vou pra cima. E eu fui, e isso foi muito icônico, cara. Foi um nocaute, um dos poucos nocautes que eu já tomei na minha vida. Rapidão, como é que tomou o negócio? Eu vou cair nessa parte, calma. Você tomou primeiro. Cara, foi assim, extraordinário. Primeiro não esquece. Uma puta de uma experiência. Dá uma brisa. E eu era muito novo, eu já tava ganhando tudo, sabe? E batendo os caras, o povo falando assim, de onde saiu esse moleque? E aí eu fui lutar com esse cara que ele já tinha, na época, ele tinha uns 38 anos. Ele já tinha sido campeão de tudo quanto é coisa que você imaginar. Eu assistia ele porque eu queria ser igual a ele. E aí chegou no final de um campeonato brasileiro, chega eu lá,
né? 18ão? 18ão na final do Brasileiro. 18ão. Caralho! Quando ele nasceu, o cara já tava lutando. O cara já tava brigando. Pra lutar com esse cara, velho. Na hora, eu falei assim, eu não vou perder pra esse cara. Mas na minha mentalidade naquele dia, tava tipo assim... É esse cara. É uma mentalidade errada, sabe? Uhum. Meio distorcida sobre o que é ser coragem, tipo assim. sabe? Eu acabei sendo impetuoso demais. Achando que a coragem era imprudência. Exato. A minha coragem se tornou imprudência porque eu não calculei os riscos. E aí o que aconteceu? Eu entrei na luta, eu tava muito bem treinado e comecei a bater nesse cara. Isso era seu pai ainda aqui? Isso. Sempre foi seu pai? Isso. Que me treinou, você fala? É. Sim. Tanto e aí eu comecei a bater. quanto... Isso. E eu comecei a bater nesse cara, e muito. E teve uma hora que ele fez um chute lá, que é um chute muito difícil de acertar, mas é muito eficiente. Se pegar na bola. Aí é um chute giratório. E ele soltou esse chute giratório e pegou na minha guarda. E eu lembro de eu falando assim, ó, que idiota, esse cara não vai me acertar isso. E eu ia pra cima dele. Pá, e esse coroa passou apertado na minha mão, e aguentando as porradas que eu tava dando nele. Foi. E eu tava ganhando a luta por pontos. E lá tem um telão onde mostra o tempo e mostra os pontos. E tava o ginásio inteiro vibrando, aquela loucura. Pá. E teve uma hora que eu soltei um chute. É um chute circular, assim, ele vem de lado, né? Uhum. No abdômen dele. Pau! Fez aquele estalo, entrou seco, sabe? Aqui no fígado. E o cara era muito forte, secão, assim, parecia um fisiculturista, cara. E pá, aquele chutão. E aí ele fez uma expressão de que ele tinha sentido e ia descer, sabe? Ia ser nocauteado, tipo assim, tava descendo, sabe? Com aquela dor. E eu, com a minha imprudência, né? Com a minha imaturidade, né? E falta de experiência nesse aspecto, falta de compaixão pelo próximo, falta de um monte de outras coisas. Falta de empatia. Né? Falta de empatia, né? O que eu queria fazer? Eu ia subir em cima dele. Ele ia cair e eu ia ficar em cima dele, como tipo assim, eu sou melhor, eu venci, eu sou melhor do que você. E nesse momento faltava 3 segundos para acabar a luta. Nossa. Não. Eu tava assustado aqui, ó. Não. Sim. Não. Cara, eu sou um cara muito intenso. A vida me ensina muito bem, sabe? Eu tenho um bom professor na vida, sabe? A vida te bate. A vida me ensina, sabe? E aí, no que esse cara foi descendo assim, ó, eu fui pra subir em cima dele e foi o único momento da luta que eu abaixei a guarda. Eu fiz assim, ó, pra subir em cima dele, sabe? Tipo, o que ele fez? Ele deu uma cambalhota e fez esse chute giratório. Pá, aquele mesmo que tinha pegado na sua guarda. Pegou assim, ó. Pam! Mano. Aí começou o sinal da luz. Eu fiz assim, ó. Nossa, 3 segundos. 3. Ele deu a cambalhota e o chute em 3 segundos. Não foi 1, não foi 2, foi 3. Ele deu a cambalhota e o chute em 3 segundos. 3 segundos. Mentira, não, na hora que eu caí, o gongo bateu. Você escutou o gongo bater? Não, me falaram, né? Eu caí de cara, pum. Nossa. O árbitro veio e o pessoal lá que cuida da saúde pessoal o staff chegou lá e me virou assim, ó, porque eu não conseguia virar, né? Eu não lembro disso, tá? Não lembro disso. Você tava apagadaço. Não apagado. Na hora que me viraram, meu irmão disse que eu tava de olho aberto. O Lucivaldo. O Lucivaldo falou que eu tava de olho aberto. E eu tava aquela respiração ofegante, né? Porque é como se te resetasse, cara. Você começa a puxar uma respiração lá do fundo. Uhum. E aí que eu fiquei assim, aí eles me sentaram no ringue, beleza, deram a vitória pro cara, ninguém acreditou, tava todo mundo assistindo, ninguém acreditou o que tava acontecendo. Eu sei que eu não lembro de nada dali pra trás. Eu lembro de flashes da luta hoje ainda, sabe? Uhum. Mas o que aconteceu realmente... Você teve tipo uma concussão? Sim. É uma concussão, né, no cérebro. E aí... Ligou, você já blau? Desliguei, filho. E aí, pra você ter noção, eu apaguei. E aí, meu irmão me levou pra tomar banho, cuidou de mim, trocou de roupa, me levou pra lanchar. 45 minutos depois, é como se tivesse me ligado de novo. Eu acordei. Eu já lutei?
Eu olhei pra um lado, tinha um monte de gente sentado numa arquibancada, um monte de gente sentado do outro assim, eu olhei pra eles e falei assim, eu já lutei? Aí os caras, você já lutou. Aí eu falei assim, uai, eu perdi? Ele falou assim, você perdeu? Eu falei, por nocaute? Ele, por nocaute. Eu falei, nossa. Eu já lutei? Você ficou... Eu fiquei dando reboot uns 40 minutos. Mas teve um cara na Copa do Mundo 2014, ele é alemão, acho que é Kramer o nome dele, não sei se ele é zagueiro, não sei o que ele é. Eu sei que tipo, no primeiro tempo ele teve uma concussão, mano, ele jogou mais tipo, uns 15 minutos, só que ele não lembra de nada. Ele sabe que ele é campeão do mundo, ele é campeão da Copa do Mundo por vídeo, ele não lembra de mais nada. Ele tava na final, então mais uma concussão? Eu não lembro de nada. 40 minutos eu não lembro de nada, cara. De nada. Nada. 40 minutos, velho. Muita coisa. Mas eu tava acordado, eu tava aqui. Você tava respondendo Tá. Só que aí eu ficava falando de novo naquela chute coisa. Saindo da cambalhota em 3 segundos. Aí eu aprendi que eu não posso fazer isso com as pessoas. Não é legal. É melhor deixar o cara cair, né? Na verdade foi um aprendizado pro meu ego naquele dia, né? E aí eu comecei a entender que eu não era esse ponto, não era esse extremo que me levaria a ser campeão, sabe? Que me levaria ao estar entre os melhores. Uhum. Eu entendi que eu precisava achar um equilíbrio, um meio termo, né? E naquele meio termo era onde eu ia usar melhor as minhas ferramentas, né? Que eu não usava nem o medo nem a coragem. Eu meio que anulava os dois. E ali onde eu teria aquele controle emocional, era onde eu seria mais... É igual um atirador de elite, né? Domina a ferramenta, domina a situação e sabe o que fazer. Exato, tem todo o controle. E ali eu entendi que ali eu ia usar o maior do meu potencial. Entendi. Aí foi dali eu comecei a realmente... Você emendou brasileiro. Aí eu fui Como é que foi a experiência de lutar para um mundial, assim? Cara, eu nunca tive, tipo assim, eu quero ser famoso. Eu nunca tive isso. Uhum. Era sempre eu buscando ser melhor do que eu mesmo. Sabe, eu sempre ficava assim, nossa, eu ganhei o brasileiro. Porra, eu tenho que me superar agora, eu tenho que ganhar o sul-americano. Uhum. Aí eu ia lá ganhar o sul-americano, eu tenho que ganhar o pan-americano. Aí eu ganhava o pan-americano e falava, nossa, cara, agora é o mundial. Eu quero ser campeão mundial. Eu quero provar que eu consigo ser campeão mundial. Pra você. Pra mim. Falar assim, você quer ser famoso? Eu nunca quis ser famoso. Você quer ser reconhecido por isso? Não sei se era isso, sabe? Que me motivava, sabe? Uhum. Não sei se era isso que me motivava. Eu tinha uma motivação interna de me provar. Falar assim, cara, eu vou conseguir, sabe? Era mais pelo espírito da luta mesmo, não era pra virar o Anderson Silva da vez. Não, é um meio romantizado, né? Um negócio meio romantizado. Uhum. Eu falo isso pros caras hoje, mas o povo fala, não, mas, poxa, pra que você entra lá pra tomar soco na cara? Entrou lá, né, pra tomar soco na cara. Era sempre pra me provar. Eu sempre gostei disso, sabe? Sempre me motivou isso. Entendi. E aí o mundial, primeiro mundial que você foi, você lembra onde foi disputado? Foi em 2011. Eu disputei 2 mundiais, e os 2 mundiais foram etapas que foram no Brasil. Uhum. Né? Esses eu não fui para fora do país para lutar. Né? Então, o primeiro mundial eu entrei para lutar na categoria até 91 quilos de full contact, que é uma das modalidades do kickboxing. Uhum. Sabe? É a modalidade mais, vamos dizer assim, não é padrão que eu quero dizer, é a modalidade original. Sei. De onde veio o kickboxing, fundamental, de onde veio o kickboxing. Quando misturaram o karatê e o boxe, fizeram essa modalidade, o karatê full contact na época. E aí eu lutava essa modalidade, a mais tradicional, sim. Sabe? E aí, cara, eu fiz 3 lutas lá, né, porque era GP, né? Uhum. Então eu fiz 3 lutas, lutei com um peruano, lutei com um alemão e a final eu fiz com um uruguaio, cara, na época. Foi assim, cara, eu já vinha de lutas muito difíceis, sabe? De lutas muito pesadas e pra mim não foi aquele
Nossa, cara, você ganhou um mundial. Eu tinha feito... a luta, por exemplo, que eu fiz contra esse cara que me nocauteou, pra mim foi muito mais difícil. Por exemplo. Bota fé. Não sabe? tá esses três não tá no seu top 3. Não tá no meu top 3. No segundo mundial que eu fiz em 2014, eu lutei uma outra modalidade, chama low kicks. Que aí já entra chute na coxa, entre outras coisas, né? É uma modalidade intermediária ali, né? E foi muito massa também, né? Foi da hora, foi no Brasil. Fiz uma luta muito dura contra um canhoto, cara. Nossa, lutar com canhoto americano. é mais difícil? Hã? Lutar com canhoto é mais difícil? Cara, é porque você muda tá acostumado a lutar somente com destros, né? 80% das pessoas são destras. E aí na hora que você chega pra lutar com canhoto, você tem que mudar algumas coisas, algumas táticas. Você tem que entender o que ele tá fazendo. Se você entra sem entender o que o canhoto pode fazer com você, é imprudência. Bota fé. Entendeu? É imprudência. Então você tem que saber o que o canhoto pode fazer com você, de que lado que sai o golpe, entre outras coisas. Mas foi muito legal também. Esse eu ganhei, bate bastante esse cara. A gente tava falando aqui em off, mas na sua juventude, quando você tava assim, aprendendo e tal, dando os primeiros passos assim do boxe e tal, o espírito da imprudência é muito mais forte e tal. Você já, no seu momento assim de jovialidade, quis usar essa ferramenta que você tinha dominada pra alguma coisa tipo de briga em rua, arrumar treta, ou defender a amiga em escola, alguma coisa assim, Cara, eu sempre fui muito prudente. Usar no cotidiano, eu sempre fui muito prudente. Sempre houve essas coisas, né? Principalmente quando as pessoas sabiam que eu lutava. Aí o povo queria arrumar briga pra mim, né? Era amigo que falava assim, não, eu vou chamar o Chicão, né? Não, pera aí, rapidão, que eu vou chamar o Você tá achando que eu vou chamar o Chicão pra você? Era isso, mas meu pai sempre me ensinou isso, sabe? Sempre me passou essa disciplina e tal, que vem da arte marcial, de eu não usar isso à toa, a não ser que seja pra me defender. Ou defender alguém que eu amo. Você prega. Agora por besteira, amigo arrumou briguinha com outro, né? Conversinha, essas coisas, eu nunca já dava corte na hora, Você tem noção, uma vez, um cara... Nossa, foi a única vez. Começa com uma vez. Uma vez teve um cara que queria brigar comigo e ele começou a falar um monte de coisa. Eu tinha uns 15 anos? Eu tinha uns 15 anos. Eu já batia pra caramba já. Já era bom de mão, já era bravo, porrada. Já pegava os adultos lá e sentava porrada nos adultos mesmo, 15 anos eu já batia nos adultos, já era desse jeito. E aí esse cara mandou mensagem para uns amigos da escola lá, falando que ia me bater, que ia me pegar no final da aula e não sei o que. Olha só como é que era a minha lealdade com meu pai. Eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, tem um cara que tá fazendo isso. Ele falou que vai me pegar no final da escola. Eu vou pegar ele antes. Tudo bem? Ele falou assim pra mim, você sabe onde você tá se metendo? Eu falei assim, sei. Ele falou assim, se você apanhar, você apanha de novo em casa. Eu falei assim, beleza. Eu falei assim, então no intervalo eu vou lá na escola dele buscar ele. Na moral? Eu fiz eu falando com meu pai. Você ligou pro seu pai? Pro meu pai. Não, tá liberado. Não, pera aí, rapidão, eu vou mandar porrada, maluco, pode ir. Aí eu falei, no intervalo então eu vou buscar pai, ele. Então, pai. Você tá passando mal? Não, tem um cara aqui que quer me dar uma porrada, vou pegar ele antes, pode? Pode, vai. Se apanhar, você vai apanhar. Se você não apanhar, tá aí bom. Eu falei o que ele tinha feito e tal, o que ele tinha falado, não sei o que. E aí ele falou, é isso mesmo, você quer? Eu falei, Mas aí na hora que deu o intervalo, cara, eu pulei a catraca da escola e fui. Ele era uma escola perto da minha e tal. E fui lá. Eu ia arrancar ele de dentro do recreio. Manda um salve pro cara. Ele é meu amigo hoje em dia. Nós ficamos rindo desses negócios. Manda um podcast pra ele. Ele é meu amigo hoje em dia. E aí... Inclusive ele deu até aula, ele é personal training, ele deu aula pra minha esposa, indiquei e tal. De musculação. E aí eu pulei a catraca e fui, cheio de sangue no olho, né?
Porque na hora que eu saí pra fora da escola assim, quem tava ali? O cara. Meu pai. Então você ia. Hoje a gente parou mesmo? No menino lá. Mas aí ele tava falando que ele Aí ia lutar com o cara. vocês trombaram no campeonato. Isso. Esse cara, ele era aluno de um cara que foi aluno do meu pai. Ah, o Karate Kid, tá ligado? Aí o cara do jogo correndo. Isso, e aí tinha uma rixa muito grande já entre meu pai e esse cara, que foi aluno do meu pai. Você viveu um Cobra Kai na vida real. E aí surgiu essa outra rixa, tipo assim, ele era o melhor aluno desse cara e eu era o melhor aluno do meu pai. E o moleque era o outro cara lá que E ele era mó maluco. Já grilado. Na época. Que griladão, moleque. Na época ele era meio bad boy, sabe? Aqueles cara brigador, bullying, o bullying puro, né? Uhum. E eu era o gente fina, amigo de todo mundo e tal. É o da resenha. Tipo, o retrato de um playboy. Isso. Sou playboy e meto porrada. Isso. E aí a gente foi lutar essa modalidade que não podia ter força, não podia nocautear, sabe? Era sub-17. Uhum. E a rixa era muito grande, todo mundo tava esperando a gente lutar, né? Que todo mundo queria ver eu me ferrar, porque todo mundo quer ver o aluno do cara desbancar ser desbancado, né? E aí tava a maioria contra meu pai, né? Assim, torcendo pra que eu perdesse. Mas pra atingir. E aí eu entrei tranquilo e tal, e esse cara voou em cima de mim como se fosse um animal, batendo forte. Eu falei, o quê? O quê? Rapaz, mas eu dei uma saraivada de golpe nesse menino, rapaz. E lá me chute na cabeça, em cima na cara e porrada. Só que sem dó, né? Sem a parte da dó, né? Aí bate nesse cara pra caramba. E aí ele veio também todo desesperado e tal, o nariz dele sangrou. E aí pararam, o árbitro parou. E acabou que desclassificou nós dois. Os dois? Os dois. Caralho. Porque ele tava vindo forte, ele vindo descontrolado. Você e eu batendo preciso e movimentando em volta dele. E ele ficou. Aí que ele ficou mais desesperado ainda. Você chegou só no caindo no meio da galera, sabe? Só no gingado aqui. Só no gingado. Na manha, né? Nas Só habilidades. Cabecinha, pá. Só eu usou ele até hoje esse negócio. Só cabecinha. E acabou que não teve vencedor essa luta. Foi desclassificado os dois. Caramba, né? você devia ter saído na mão depois. Pô, mano, nem pra fazer a rixa depois. Não, você tinha que sair na mão comemorativamente. Da luta. São comemorativos. Só que depois ele fechou o olho. Na hora que ele abriu, eu já era campeão mundial. Papo. Deu, piscou, acabou. Pisca não. Filho. Pisca não. Comigo sempre foi assim, tô brincando. Né? Não, pode ser. Assim que é bom. Mas aí, tipo assim, eu lembro que você contava no treino, tipo, balada, os caras querem caçar briga com você, já teve esses B.O. assim, pá. Teve demais. Mas a gente... Eu sempre fui anti-briga, sabe? Não gosto disso. Você gosta do esporte, né? Eu gosto do esporte, sabe? Claro, a gente tem ferramenta para usar caso necessário. Sim. Né? Tem uma visão estratégica, tem uma visão do que está acontecendo, analisa as possibilidades, tem um modus operandi. Mas eu sempre corri disso. Eu não gosto. Eu acho que a maioria corre, né? Tipo, você nunca vê alguém que faz, mano, eu vou pegar tal pessoa na rua e é porrada comendo solto. Não, mas eu acho que eu sempre gostei de analisar a mente do cara, saca? E eu via que isso me cheirava mais uma falha, mais um ponto fraco no cara do que uma força. Então esse cara que vinha, aquela coisa, eu achava ele um fraco. Entendeu? Ele é fraco, ele não tem o que precisa pra me bater. Não tem o controle que você tem. Exato. Ele não tem o que precisa pra conectar um golpe, ele não tem o que precisa. É um cara que ele vai ser imprudente na maioria das vezes, né? E na maioria das vezes ele tá tentando impor algo que às vezes ele nem é. Às vezes foi até mesmo forçado, sei lá, socialmente foi forçado ele a agir daquela forma. Tipo, às vezes ele é um cara que
mete a porrada assim, rolê, tá ligado? Uma briguinha idiota. Sai Aí na ele mão. fala assim, não, você é o brabo então? Então vamos! Você não é o bravo? Você não é o pá? Às vezes esses caras é porque a autoestima é baixa, tem problemas emocionais, como todo mundo, Qualquer pessoa né? pode ter. Eu entendi isso Qualquer aqui. pessoa quer, né? E tem esse tipo de problema. E ele tem que se provar em cima das outras pessoas mais fracas. Que ele acredita ser mais fraco que ele. Porque você é foda, né, Gueto? Não é difícil já achar o mais fraco que o Chicão, tá ligado? Mas Mas assim, isso foi consequência. O cara acha que ele é mais forte que ele. Não, mas por exemplo, você acha que briga de poder é só no tamanho? Na idade de vocês, talvez. Mas na nossa idade, na minha idade, pode ser por dinheiro, pode ser por status, pode ser por posição social. Entre outras coisas. Era que eu pensei em falar, Por mulher. brigar, Por mano. mulher. Em brigar, tipo, vamos brigar na rua, mano. Eu pensei logo que foi no tamanho do cara e foi outra experiência. Porque, tipo assim, o cara não vai me bater com dinheiro, ele vai me bater com porrada. Então, assim, Eu acho falo- que o mas ele tamanho- pode relacionar de outras Eu formas. falo em relação à disputa. Sabe? Disputa, tá ligado? A Não só da disputa. briga, tá ligado? É. A briga é a última que acontece. É o derradeiro, tá É o ligado? derradeiro. É quando chega num ponto crítico. Você Não fica assim, acontece isso. eu tenho uma pedra, você tem uma pedra, se você não me tacar, eu não te taca, fica aquela coisa até alguém jogar a pedra ali. Aí você teve toda a sua glória como atleta e tal, atingiu o ápice do Mundial e hoje você treina o principal nome da luta em pé no mundo, que é o Alex Poatan. O cara, Alex o brabo. Pereira. Como é que foi conhecer o Alex e tal? Tipo assim, eu sei que você já contou isso Cara. pra mim, pá, mas eu queria que você dividisse essa história, porque eu acho Hoje- o Alex muito foda. Hoje o Alex é o cara Explica que... pra quem não conhece quem que é o Alex. assim, exatamente. O Alex Pereira hoje ele é o melhor lutador de kickboxing do planeta. Ele nocauteou os maiores nomes do mundo, inclusive o atual campeão do UFC da categoria até 85 quilos, que é o Israel Adesanya, perdeu pro Alex 2 vezes. Uma não, duas. Tá vendo? Ele nocauteou uma vez e ganhou outra por pontos. Então ele é tipo... O Adesanya, a velho. criptonita do Adesanya é o Alex. O cara sonha, o cara tem pesadelo com o Alex. Aí Até não. hoje, o Adesanya acorda assim. Meu Deus. Ele luta no maior evento de luta em pé do planeta, que é o Glory Kickboxing. É como se fosse um UFC, só que de luta só de luta em pé, né? Então os melhores lutadores de Muay O Thai, cara os fica dando melhores aquela lutadores de kickboxing. agarradinha, aquela vem cá. Não tem isso não, é só porrada mesmo. É. Só a parte de trocação, né? Que chama trocação ou striking, né? Trocação sincera. É. Aquela gostosa. Aí o Alex, não satisfeito em bater em todo mundo na categoria dele, ele subiu de categoria e bateu em todo mundo Ele na aumentou categoria o dele. peso pra subir de categoria? Como é que funciona? Ele manteve, Ganhou massa, na verdade, ele manteve o peso. Manteve o peso? Porque ele cai muito peso pra cair pra categoria de 85 quilos, que é a categoria dele. Ele cai peso. Mas ele deve ser ele muito cai grande. peso É. pra cair. Ele tem 1,93m. Tá. Mas ele não é fortão não, sabe? Ele é magrelão. E aí normal qual é a dele ele tem concepção de 95. magro? É, magrelo tem variantes aí, tá ligado? Ele é um cara É tipo longilíneo. um magrelo de grande, assim. Não, ele é um cara longilíneo. Longilíneo. Ele é um cara compridão, um cara compridão. Bora sabe? baixo, bora Mas ele não baixo. tem braço, é igual um jogador de basquete, É ele tipo tem um bração Kevin Durant. grande, perna grossa, não. O negócio dele mais é a técnica, então. Não, ele desenvolveu a luta num outro patamar, cara. Que eu falo. Que até então pra mim era teoria. Começou arroz e frango. Não, como é que é? Não. Frango e batata. Arroz e frango. O Frango, cara- batata doce e fé. Seu cérebro é um processador. Concordo. E ele processa. Concordo. Entendi, né? Não, achei. E ele processa as coisas que acontecem na sua vida, tanto Eu vou no física quanto psiquicamente. E quanto mais rápido esse processador, mais rápido você vai processar essas situações que acontecem na sua vida. Tá. Se eu te dou um programa, por exemplo, um aplicativo ou alguma coisa, sei lá, para esse processador rodar, ele vai rodar da melhor forma. Em alto padrão, vamos dizer assim. Não é mesmo? Tá, tô acompanhando. E o que o Alex faz? Ele tem um processador extraordinário
que processa a luta num padrão diferente de todos os outros lutadores que eu conheci pessoalmente. Ele é tipo um I7, última geração. É, tipo isso. Só que ele desenvolveu isso, o pior, né? Não é o pior. Ele desenvolveu isso sozinho. Sozinho? Ele criou um Qual estilo. que é a história dele? De onde é que ele vem? O que ele fez? O Alex, ele começou a lutar com 23 anos. Velho. Comparado a mim e outros uma galera caras, que, né? Assim, começa com... Que nem você falou 4, 5 anos, na verdade já tá começando alguma coisa, aí vai desenvolvendo e vive de luta. Os maiores lutadores hoje do mundo começaram a lutar com 10 anos, 8 anos, 12, nessa faixa ali, sabe? Até os 15, antes dos 15, sabe? O Alex já começou bem velho, já começou por aí, né? Errado, né? Vamos dizer assim. Errado. Deu uma certa concepção errada. Ele era borracheiro de caminhão, sabe? Então ele era forte. Ele já fazia uma preparaçãozinha física ali, né? Deve ser foda, né? E aí ele veio, gostava de luta, começou a treinar com um senhor que era... Vamos voltar lá atrás, onde começou a entrevista. Esse senhor era o técnico daquele Paulo Zorello lá, sabe? Que eu falei no início. Que meu pai foi ser sparring dele. Esse mundo é muito pequeno. Olha que loucura. Cara. Que meu pai foi ser sparring dele, você lembra? Esse velho era técnico desse cara. Nossa. E ele desenvolveu um método, esse velho, onde ele usava as forças da natureza, dos índios, dos guerreiros, para trazer a força do cara à tona e ensinar as técnicas. Aquela ficção da luta do Kiai. Tudo isso, cara. Ele criou uma arte marcial. O cara criou uma arte marcial. Quem é esse esse senhor chama Beloca Huera. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ele é descendente italiano. Só que ele criou uma arte marcial em cima da cultura indígena. Então ele fazia o Alex fazer movimentos de animais, da fauna brasileira. Caralho! É tipo o Kung Fu, tá ligado? O Kung Fu tem forma do macaco, forma do tigre, tá ligado? Fazia ele correr no mato, sabe? Umas coisas assim. Um treinamento bem raiz mesmo. Bem raiz, diferente de tudo que eu já tinha visto. E juntou também que a pessoa do Alex, que ele é tipo extremamente competitivo. E ele busca evolução ao limite. Se ele não for o melhor, ele não está satisfeito, entendeu? Ele é assim, é o que deixa ele feliz. É ser melhor em alguma coisa. Fazer as coisas que os outros não dão conta de fazer. Isso é o que deixa ele bem, que deixa ele pleno, sabe? E aí juntou, né, todos esses fatores externos e colocou num cara na linha, né? Com agressividade, com tudo mais. E ele foi caminhando. E chegou onde ele está hoje, sabe? Foi evoluindo tudo isso. Só onde ele está hoje, só. Hoje ele está no... Vamos dizer assim, o planeta hoje está com quantos bilhões de pessoas? 7 para 8, né? 7 para 8 bilhões. Ele está num panteão seleto de... estourando umas 50 pessoas que já fez o que ele fez. Só isso, tá? Entendeu? Bate lá nele. Bate nele lá. É tipo assim, consideram ele hoje como lutador que ele tem mais feitos do que o Popó, mais feitos do que o Éder Joffre, que são os grandes nomes da luta do Brasil. O Popó, eu vi tipo assim, um pedacinho que ele tem meio que uma minissérie, uma sériezinha assim, na Amazon. Eu vi tipo um pedacinho, uns primeiros episódios assim, que ele vai para os Estados Unidos com o irmão dele. E aí ele tá, tipo, na primeira luta dele, ele tá pra perder, assim, ele ganha do nada. Pra você ter noção, o Popó tem 2 cinturões mundiais. O Alex tem 8. Que isso? Tipo isso. Isso é ridículo. Mas, mano, eu acho que o negócio da luta mesmo leva a pessoa, tipo assim, dá um negócio de competitividade, né? Que nem eu tava te falando, eu lutava, né? Tipo assim, aqui é um negócio totalmente pacífico. Sim. De certa forma, assim, né? Não tem competição, não tem nada. E, mano, e aí eu fui interessando pelo negócio, assim, sabe quem que eu acho que é alguma coisa Sheng, que ele é meio médico, ele também dá umas aulas de Kung Fu em Uberlândia. E aí Dr. Sheng. E eu fiquei sabendo dele, assim, eu falei, mano,
assim, eu quero treinar com esse cara. Uhum. E aí, tipo assim, eu comecei a ir atrás, assim, e ficava, tipo assim, eu treinava segunda, quarta e sexta, Do que a né? gente tá falando? Foi mal. Mano, Tava no banheiro, rapaziada. tá, atualizando aquele falou do Alex. Do Alex. Você. Tipo assim, mano, O cara é fenômeno. irmão, você não Você tá perdeu, ligado. você Você perdeu. não tá ligado. Depois você vê o episódio. Eu perdi? Você vai ter que ver o Eu episódio. tenho informações privilegiadas dos treinos. E aí, tipo assim, eu treino segunda, quarta e sexta, né? E não é nem um treino, é mais uma aula, assim, um negócio muito Sim. tranquilo, né? E aí, mano, eu comecei a ficar depois, e aí eu treinava, tipo, saltar e fazer rolamento. Mano, tipo assim, você viu minha altura, mano, eu tenho 1,70 e alguma coisinha. Eu comecei a treinar todo dia, mano, o sensei colocava, tipo assim, o bastão aqui no meu ombro, eu pulava por cima pra cair e fazer um movimento. E eu comecei a ficar nessa pira de querer mais e mais e mais e querer, tipo, treinar com esse cara, assim, porque pra mim ele era o top que tinha. E aí eu acabei, tipo, chegou o terceiro ano, aí eu tive que acabar desistindo desse negócio. Mas, mano, a luta traz um negócio muito competitivo. Sim. Eu acho que em todo mundo que começa a lutar por algum motivo assim, vai dando uma adrenalina diferente. E o que você aprendeu quando você conseguiu saltar dessa altura? Você já parou pra pensar nisso? Cara, não. Nossa, Chico fez essa pergunta, eu treino na base. Eu nunca parei pra... Eu pulava a distância, eu pulava a altura, mas... Quando você começou a saltar, pular dessa altura era difícil? Mano, Quando alguém dissesse pra você, falar assim, cara, você vai conseguir pular da altura Mano, do seu ombro, quando eu cheguei o que você lá, eu falei assim, pensaria? eu vi o povo fazendo normal aqui, tipo assim, só cair e fazer aqui, eu falava, meu Deus do céu. Será que eu vou dar conta de fazer isso? É, não, eu falava, mano, não vou dar conta de fazer negócio. E você idealizou isso. É, eu falei, mano, não vai rolar isso aqui. Mas você acreditou que você ia dar conta de fazer? Mano, com o tempo eu falei, mano, agora vai. Aí que tá. Você pode conseguir tudo o que você quiser. Só que você tem que pensar nisso primeiro, idealizar. E o que o Alex fez? O que eu fiz? O que outros caras que tiveram sucesso no que estavam fazendo? Não é um sucesso, todo mundo tá me vendo, é um sucesso no que você tá fazendo, fez. Idealizou primeiro. O seu objetivo. Você pensou primeiro, você construiu uma imagem na sua cabeça onde você queria chegar, saca? E seguiu. Aí a gente tava falando sobre disciplina, né? Esse negócio, ele dá muita disciplina. É um negócio que eu, tipo assim, eu nunca vi. Ó. Eu era muito tímido, muito negócio. Mano, quando eu comecei a fazer, eu fui me soltando, eu fui ganhando mais disciplina, eu comecei a, tipo, meio que focar mais na escola. Eu fiquei mais focado, de certa maneira. Eu fiz Kumon há muito tempo e não me ajudou, tipo assim, 1/3 do que lutar me ajudou. Uhum. Tá ligado? E eu não fazia ideia. E com o tempo você vai, mano, eu preciso fazer isso. Tá, eu vou fazer. Não vou ficar pensando. Esse negócio que eu aprendi, negócio, tipo assim, muito negócio, né? Uhum. É um Eu aprendi, negócio, mano. eu aprendi com a luta esse negócio, que a gente fica pensando e remoendo as coisas e acaba não fazendo. Se eu quero fazer tal coisa, eu vou lá e faço de uma vez, sem pensar. É tipo assim, vai e faz. Vira instintivo. Exato. A luta, o que a gente faz? A gente treina um movimento, por exemplo, lá no box com o João, né? O jab. O jab é um soco básico, é o soco mais básico. É o fundamental, é o soco mais básico que tem no box e é o que mais usa no box. Então a gente vai lá e treina 100 jabs, 200 jabs, 300 jabs, até o seu corpo se tornar o jab. Naturalizar o jab. Você inserir o jab, você e o jab é a mesma coisa. Então fala que você tem que imaginar o seu braço como uma extensão, uma arma que é uma extensão do seu corpo, tá ligado? Mas tipo assim, é um negócio muito fluido. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, repete, o seu cérebro, eu vou falar sobre isso, né? Você tem uma parte racional na sua cabeça que representa 10%, que é a sua personalidade, que é o que você fala, é o que você pensa, é o que está conversando comigo, 10%. E tem uma outra parte que representa 90% do seu cérebro, que é o inconsciente. Você só aprende realmente alguma coisa quando essa coisa cai para o inconsciente. Fica automático. Se você só mantém ela no racional, você decora. Você grava. Já percebeu que, por exemplo, tem coisas que lá na sua 8ª série que você não lembra mais? Da sua escola? Bastante coisas. Não é? É porque você não aprendeu, você decorou. Entendeu? Na luta, se você só decorar, na hora do aperto, na hora da adrenalina, você não consegue utilizar.
Então você precisa repetir, para que isso saia do seu racional, do seu consciente e caia no seu inconsciente. Já não é mais mecânico. Quando faz essa troca, você interioriza o que você está aplicando. Isso dá para você fazer com qualquer coisa que você faz na sua vida. Entendeu? Então, por exemplo, quando você está num momento de dificuldade, você não consegue racionalizar. Às vezes o emocional está muito oscilando muito, sei lá, no momento de perigo. Você só vai colocar para fora, externalizar o que caiu no inconsciente. O que está no consciente você não sai. Por exemplo, então vamos supor, chegou um ladrão para mim, ou alguém quer me bater e eu preciso me defender, se o jab está no inconsciente, ele sai sem saber. Ele pega, pá, sem você precisar pensar, sem precisar raciocinar sobre isso, entendeu? Então, por isso que nas lutas a gente tem que ter disciplina para treinar os movimentos todos os dias, né? E sempre, né? Fazer repetições. Falava assim pra mim, a gente falava assim, não, pega esse negócio aqui, pega o Ikkyo, que é tipo assim, é o primeiro que a gente faz, o cara vem atacar assim, você pega e tá. Faz 1000 desse aí. Na hora que você fizer 1000, você volta aqui. Vai estar uma merda. Aí a gente vai continuar fazendo. E você vai, realmente, tipo assim, internalizando o negócio tanto que a pessoa vem que você já tá tipo assim, no que você vê você já fez. Exato. Aí é instintivo, como o João falou. Um dia eu fui... Faz parte de você, entendeu? Virou orgânico, mano. Orgânico. Tipo assim, treinava muito... Essa palavra tá mais na moda, né? Tá na moda, mas resume bastante Ficou orgânico. Garoto. Orgânico mesmo. Mano, não vamos começar com o Paulista, não. Senão Mano, eu vou ter que contar a história do Bento, meu. Calma lá. Não, mas a gente treinava muita queda, assim, de frente, de bosta, assim, cai. E aí treinava. E um dia, mano, não sei o que eu tava arrumando. Eu sei que eu pulei assim, eu ia cair com tudo e bater com tudo. Mano, o que eu vi, eu tava fazendo um negócio assim, eu virei, olha só. Tipo assim, eu consegui. eu consegui fazer um negócio tão bonitinho. Meu Deus! Eu nunca consegui fazer um negócio tão perfeito quando eu fiz aquele dia. Uma queda que você cai assim, vai colocar na perna e você vira, tipo, dá uma cambalhota pra trás. Mas sabe o que é o legal do boxe, do kickboxing e tal? Que além de você ter a oportunidade de se treinar dessa forma, né, fazer as repetições, desenvolver algumas virtudes que vêm da arte marcial, né, que são muito importantes, que você tem que ter. Depois se quiser a gente pode falar mais sobre isso, sobre essas virtudes. Mas o mais importante, igual você falou ali agora, é a ação. Você acionar, você realmente utilizar aquilo. Por exemplo, aplicar. Tem que ter aplicabilidade. Se você não aplica, fica mecânico. Você nunca vai saber, porque numa situação real existem milhares de variáveis. E se não acontecer do jeito que você treinou, você se perde. Entendeu? Então você tem que fazer essas repetições, tudo mais, não sei o que, toda essa Exato. A teoria e a prática tem que estar aliadas. Se não existe isso, não é conhecimento, só está ocupando espaço na sua cabeça. Você está ocupando seu HD à toa. Isso é vida, cara. Muito feio. Cara, é muito foda esse negócio. Isso é vida, cara. Você tem que aliar o conhecimento com a prática. Em tudo que você for fazer na sua vida. Se você sabe muita coisa, você é só um sabido. É igual aquele moleque do TikTok. Agora, fica perguntando se agora se você é o que você sabe, você é um sábio. Cara, frase de corte, hein? Foca aqui, foca no homem. Sobre eu fiquei muito curioso sobre essa diferenciação do esporte de contato e da arte marcial. Você consegue me explicar assim? Agora eu fiquei bem... A arte marcial, ela tem vários fatores envolvidos. A maior parte dele é cultural. Então, por exemplo, Karatê veio do Japão, certo. Kung Fu veio da China, né? Muay Thai veio da Tailândia. Né? Então, todas essas lutas elas têm uns aspectos culturais arraigados neles. Né?
Então, por exemplo, você tem que ter a disciplina, lá no karatê você tem que ter aquela disciplina, aquele método japonês, né? Tudo isso. E você não pode fazer, você não pode fazer nada que não esteja dentro do karatê. Beleza? Se você faz algum golpe que não tá no karatê, você não tá fazendo karatê. Aí você vai lá pro Kung Fu, você faz é o mesmo esquema, você faz alguma coisa que não tá dentro do Kung Fu, opa, peraí, você não tá fazendo Kung Fu. Você tem toda a cultura envolvida. No Muay Thai, por exemplo, que é uma das confusões, das maiores confusões que tem aqui na luta, é a diferença entre Muay Thai e Kickboxing, né? Eu fui lá na Tailândia e vi dentro do maior estádio de Muay Thai do planeta lá como funciona. Existem aspectos culturais envolvidos no Muay Thai, né? Não é simplesmente ir lá e dar uma cotovelada em alguém que você está fazendo um Muay Thai, entendeu? Você precisa ter lá, por exemplo, para julgar uma luta, você tem que ter estabilidade, você tem que aguentar tomar as porradas, você tem uma etiqueta de luta, tipo assim, primeiro round. Não sei se já viram uma luta de Muay Thai, mas a luta de Muay Thai eles colocam uma música tradicional, que é com um violãozinho deles lá, eu não sei o nome desse violão. Tipo um violino, que faz um barulho, sabe? Sim. E nossa, parece muito One Piece, os bagulhos parecidos. E aí, essa música ela começa no primeiro round lenta, no segundo round ela acelera e no terceiro round ela fica muito rápida. Isso dita a velocidade da luta. Tem essa diferenciação entre os No primeiro round, você não pode dar joelhada e nem chutar as coxas do seu adversário. Eu sou mais um fantasma. Certeza? Tá frio? Tá aqui. Aumenta um pouquinho mais. Aumenta, pô. Por favor. Onde é que tá o E nem chutar a coxa do seu adversário. No segundo round, você já pode começar a colocar joelhada. E no terceiro round pega pra capar. E tipo assim, e só tem uma parte lá que chama clinch, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é onde o cara agarra, né? Então esse terceiro round ele é mais clinch, né? Onde os caras fazem todo o trabalho de luta ali, fazem força, colocam os golpes e tudo mais, né? Então não é uma luta franca o tempo todo. Ela depende, ela se diferencia dentro dos rounds. Já o kickboxing é assim, ó. Pim, porrada. Entendeu? Volume de golpes e tudo mais. Eu tenho um conhecido meu que ele era um dos maiores lutadores de kickboxing Muay Thai do planeta. Chama Cosmo Alexandre. Ele ganhou 4 vezes. Ele foi um dos únicos estrangeiros que teve tanto título na Tailândia. Eles lutaram na Copa do Rei. Ele lutou na Copa do Rei. O rei ele faz um evento onde ele chama os melhores lutadores do planeta de Muay Thai para lutar contra os tailandeses. E esse cara ganhou 4 vezes esse evento. Caralho. Tem noção? Ele é 4 vezes campeão. Coisa de filme, cara. Dá pra fazer um filme sobre ele. 4 vezes campeão mundial de Muay Thai nessa Copa e 3 vezes campeão mundial de kickboxing. Então ele transitou os aí a gente trocando ideia lá, a gente tava no seminário e aí perguntaram pra ele, qual que você acha mais difícil de lutar? Ele falou assim, cara, de longe, kickboxing é muito mais difícil de lutar. Eu adoro lutar, mas eu prefiro lutar Muay Thai, eu amo Muay Thai. Mas por quê? Porque tem todo esse contexto de atmosfera. Essa atmosfera, não é só porradaria, entendeu? O cara, por exemplo, ele não vai chutar sua coxa no primeiro round, né? Vai ter toda aquela etiqueta de luta e tudo mais. Por que ele preferia lutar o Muay Thai? Porque ele saía menos quebrado do Muay Thai do que do kickboxing. O kickboxing, o cara chegava lá e já dava uma sequência de 5, 6 golpes nele, já chutava a coxa, arrebentava a coxa, ele já tava mancando, e aí na hora que ele percebia já tava vindo mais golpes ainda por causa desse volume de golpes, e ele acabou tendo mais dificuldade para lutar kickboxing do que Muay Thai. Beleza, arte marcial é isso, tem todo esse contexto, né, cultural, entre outras coisas, né? Já o esporte de contato, não. O esporte de contato é o quê? Kickboxing, o que é? Soco e chute. E fé. O que você tem que fazer? Vencer. Fim.
Boxe é assim. Tem várias escolas diferentes, vários estilos diferentes. Você já viu boxe? Tem vários tipos diferentes. Mas o cerne da questão não tem um certo, entendeu? O kickboxing te permite criar. O boxe te permite criar. Te permite ser diferente. Igual o Alex fez. Por que ele é tão diferente? Porque ele criou o próprio estilo. Ele luta de um jeito diferente de todo mundo. Ele criou o próprio estilo, saca? Tem nome desse estilo? Não. A gente chama de estilo Poatan. Que é o apelido dele é Poatan. Chama, Mãos de Pedra em Tupi-Guarani. Caralho, que foda. Estilo Poatan. Estilo Poatan. Mãos de Pedra. O cara é brabíssimo. Já pode falar do lançamento do curso lá e tal? Pode falar. Quer anunciar aí? Porque o Chicão tá, inclusive, com o Poatan, com o Alex, tá produzindo aí. Estamos produzindo um conteúdo aí, umas videoaulas, né, sobre esse estilo dele, sabe? Fizemos um apanhado de técnicas, de estratégias, de posicionamento, destrinchei tudo que ele faz. E eu tô colocando numa aula, em videoaulas por módulos, ensinando passo a passo de como ele construiu tudo isso, como ele construiu esses knockouts, como ele construiu todo esse estilo dele diferenciado. Pode falar tipo meio que um documentário sobre estilo? Cara, não, é uma aula. Ainda vou fazer um documentário sobre ele, ia ser legal, viu? Mas é mais pra ensinar pessoas que já lutam. Entendeu? Tipo assim, abrir a cabeça, expandir a visão do cara, sabe? Porque quando eu falo sobre isso eu pareço meio maluco, né? Eu falo, porra, cara, o cara tá... Essa maluco que é bom. Eu fico nesse negócio de profundidade, de mente, de não sei o quê. Mas é também sobre isso. É sobre isso. É muito sobre isso. Luta é isso, na minha opinião. Luta, eu sempre falo pros meus alunos, falo pro João, falo pros outros que eu adquiri isso através da experiência, da observação e da sensibilidade para me aprofundar no negócio, na ferramenta que eu estava usando, na ferramenta que eu estava fazendo, né? Em que eu estava me aperfeiçoando. Eu falo que luta, para mim, é 70% mental e 30% físico. Então, quando você fala para mim... Isso é a primeira aula. Então, quando você vira para mim e fala que você tem medo do cara que é o grandão, eu acho que você não devia preocupar tanto com esse cara. Você devia preocupar mais com um cara que ele é muito inteligente, que ele é frio, que ele calcula as coisas. Eu tenho mais... Desse cara que tem essa frieza, essa inteligência emocional, que sabe analisar as coisas, dele não dá pra você esperar nada. Agora, do cara que não controla isso, eu já sei o que esperar. Por exemplo... Que ele vem quente, é um que você acerta e ele acabou. Exato. Eu uso muito essa psicologia na luta, estrategicamente. Por exemplo, quando eu dou um soco no meu adversário, muito forte, o que ele pensa? Opa, não posso tomar outro desse. Né? Automaticamente ele vai ter o que? Uma reação. A luta tem uma dinâmica básica, que é de ação e reação. Igual pegar e não ser pego. E aí, na hora que eu dou esse soco no meu adversário, e é muito forte, e eu vou me aproximando dele, ele liga um sistema natural de todo ser humano, que é o sistema de autopreservação. De duas uma, ou ele se defende, tipo, com guarda, movimentação, ele corre da luta com medo, ou ele ataca. É igual um animal acuado, por exemplo. Ou ele corre de você, ou ele te morde. Né? Então, nessas duas opções, ou no medo ou no descontrole, eu tenho ferramenta. Agora, quando você luta com um cara que domina isso igual você, aí vira uma luta de titã. É um duelo. Aí vira realmente um duelo. Dois caras, dois profissionais. Se eu te falar que eu conheço pouquíssimas pessoas que são realmente profissionais no meio de, sei lá, milhares de atletas, sabe? São realmente profissionais. O que é o profissional? Ele não domina só a ferramenta, o profissional domina ele mesmo. Esses caras são realmente diferenciados. E estão naquele panteão lá que eu te falei. Nossa. Daqueles... a nata da nata. Imagina o que é aquilo. É a nata da nata. É um Anderson Silva da vida. Esses malucos falam, mano, vamos todo mundo lutar aqui, cair na porradaria.
Caramba, eu fui pra Holanda agora em janeiro, porque eu fui fazer a preparação do Alex, né? Foi lá no coffee shop, pai, aproveitou pra... Tá. Quem dera. Quem dera, tava toque de recolher lá, como é que chama? Não é lockdown não, Toque de recolher? É toque de recolher mesmo, né? É toque de recolher mesmo. Nunca tudo teve. fechado, A última vez que teve toque de recolher foi quando o Hitler bombardeou lá. Caralho. Roterdã, sabe? É tipo isso aí. A outra foi agora que eu fui. E aí a gente foi fazer a parte de... O que eu fiz com ele? É a parte estratégica, de deixar a estratégia montada, pronta, fresca na cabeça dele. Analisar o adversário, alinhar os... Isso dá 5 minutos antes da prova. Deixar ele pronto, entendeu? No casco mesmo, assim, alinhado. Aquecer o cara mesmo, a mente do cara. Deixar, falar assim, ó, essa possibilidade aqui talvez não vai ser legal, essa aqui vai ser boa, assim, faz alçado. E se ele fizer isso? E se ele não fizer aquilo, sabe? Então é isso que eu tive que fazer. E aí eu fui pra lá assistir o outro cara, ele lutando com esse cara. Eu fiquei no corner dele, né? Tipo, limpando o suor, dando água na boca do cara. Colocando a banquetinha assim. Cara, na hora que eu vi esses dois caras lutando, realmente foram 2 lutadores profissionais lutando. Parecia... Ali era a nata. Parecia luta de anime, sabe? E você não via a mão do cara, você não via o pé, você não via o que estava acontecendo. Parecia que os caras estavam em outra dimensão. Parecia... Ele tá tão focado que ele, se brincar, ele nem escuta você. Cara, e o pior é que ele escutava. A mente do cara tá tão... O processador... Só você também. Exato, ele só escuta a voz do treinador, de quem tá com ele, saca? A mente do cara, o processador dos caras tá tão fodido, alinhado com o corpo deles, um corpo muito bem treinado, óbvio, né? Não é só mente. O corpo, naqueles 30%, o corpo precisa estar muito treinado. Precisa estar forte, precisa estar resistente, precisa saber tomar porrada, precisa assimilar golpes, precisa conseguir explodir, né? Ter, entre outras coisas, né? Aliado com esse 70% mental, vira coisa de outro mundo. É igual, por exemplo, fica muito rente, né? Igual o Usain Bolt, sabe? O Usain Bolt lá, o corredor de 100 metros. Sim. Ele fica sempre 2 milésimos na frente do segundo colocado, 2 a 3 milésimos na frente do segundo colocado, né? Para nós, 3 milésimos, 2 milésimos é nada. É nada. Filho, acabou, passou. 2 milésimos é um piscar de olhos. Passou de novo. Mas pro segundo colocado é um vão enorme, cara. É um vácuo, sabe? É tipo assim, é quase impossível ele aumentar 2 milésimos de segundo do primeiro pro segundo colocado. Porque quando o cara já tá tipo no limite dele também. Exato, é esse ponto que esses caras chegam, tá ligado? Ele eleva o ser humano a um outro patamar. Floyd Mayweather também, esses outros caras. Eu até já te mostrei uma esquiva de um cara lá que leva 2 milésimos de segundo, cara. Tá. Ele toma um soco, esquiva e devolve em 2 milésimos de segundo. Tipo assim, o cara, ele toma um soco assim, só que ele faz aqui, ó. Ele mexe a cabeça aqui, ó. Tum, pega aqui. É o que o Alex faz. Aí o cara parece que o cara sente a pressão da aí mão na fala, cara do maluco. Aí você fala assim. Só que... Aí eu fico me perguntando, porra, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Que eu não sou... Que eu tô desperdiçando esse potencial tão grande que eu tenho em mim. Tá ligado? Não falo de mim, falo de todos nós, cara. Por que você parou de competir assim? Porque eu tive outros objetivos na vida. Pra ser... De todos os caras que eu já vi lutando no kickboxing, que começaram junto comigo, né? O Alex começou depois de mim, na verdade. Só o Alex, de milhares, só o Alex hoje consegue viver de luta. Caralho. Mas viver de luta também vai, tipo, muito tempo, né, mano? Você vê, tipo assim, o Popó... Mano, você vê o negócio lá dele, a sériezinha lá dele, mano, ele morava, tipo, no meio do Nordeste. Tipo, a casa dele, mano, é tipo assim, essa sala aqui mais uma. Era o que ele tinha também, tá ligado? Tipo assim, era ele, o pai, a mãe e o irmão.
um casebre, mano. Até o cara chegar lá no topo, ele conseguir luta, conseguir fã, conseguir, tipo, sabe, atenção, assim, vai muita coisa, não vai? Luta, eu tenho uns atletas lá que começaram a treinar comigo agora há algum tempo. Tem um projeto lá de atletas, né, dos meninos carentes e tal, que precisam de ajuda e tal, e que queriam ser lutadores profissionais, que um dia queriam ser campeões. E a primeira coisa que eu falei pra eles: você tá preparado mesmo pra ser campeão? Porque luta é um sacerdócio. O que é o sacerdócio? Tem que ser devoto, né, mano? Você tem que dedicar a sua vida. Todo esporte, assim, de alto rendimento, Você tem que dedicar a sua vida, cara. Tem que ser, tipo assim, seus amigos te chamam pra beber, pra tomar uma, pra fazer uma confraternização. Se você tem luta marcada, esquece. Não rola. Não vai. Quantas vezes eu cheguei em casa, por exemplo, passando fome, cara, porque eu tava de dieta pra bater peso, e aí eu chego lá, minha mãe tinha comprado uma pizza. Nossa. E eu, tipo, mano, era a pizza e ela, nossa, eu comprei a pizza que você gosta, meu filho. E eu, tipo, mãe, eu não posso. Sabe? Mas isso te levou a... Por exemplo, acordar de manhã cedo. Eu tinha que acordar todos os dias 5 horas da manhã pra ir treinar, pra fazer o primeiro cardio, pra depois ir pra faculdade. E aí não tinha ninguém batendo na minha bunda falando assim: eu levanta da cama. Tá ligado? Você, tipo assim... Era você por você, né? Era eu se não for mesmo. problema seu, se for problema seu, então... Exato, era eu mesmo, sabe? Então é uma briga muito contra você mesmo, sabe? Contra as suas debilidades. Por exemplo, saber falar não pra uma coisa. Não pro churrasquinho. Não porque não te acrescenta em direção ao seu objetivo. Saca? Feio, né? Não é tão simples quanto as pessoas pensam. Quando você vê um cara lá igual esses Popó, né? O José Aldo, o Anderson Silva, Esquiva Falcão, os grandes astros, cara, ninguém imagina o que passa ali por baixo. Saca? É família contra, é amigos contra. Meus amigos até hoje não entendem, pra te falar a verdade. Tipo assim, aceitam, né? Mas nunca entenderam o que eu tava fazendo ali. Achavam que eu tava brincando, sabe? Tá brincando de lutinha. Amigo lutador, não, nada contra. Até tem um amigo que é lutador. Eles falavam assim, tipo, não entendiam, né? Mas na hora que precisava de alguém pra bater em alguém, eles queriam me chamar, né? Da conveniência, né? Mas é assim, cara. Não é simples, mas assim, você fala assim: poxa, Chicão, você arrepende de alguma coisa que você fez? Ou de alguma posição, alguma atitude que você tomou e tal, algum caminho que você tomou errado? Cara, eu falo, não arrependo em nada, cara, porque se eu sou o que eu sou hoje, minha mentalidade, né, minha visão sobre as coisas, a profundidade que eu tenho sobre N outros âmbitos da vida, entre outros aspectos da vida, eu devo a tudo isso que eu passei. Toda essa abnegação, toda essa dedicação, toda essa disciplina, né? Essa fortaleza, essa resiliência que eu precisei desenvolver, cara, foi devido à luta, foi devido a esse caminho, né, do guerreiro, né, essa trajetória aí. E aí hoje, quais são os seus planos do daqui pra frente, depois do caminho do guerreiro? Depois que você passou por isso? Cara, esse caminho ele não tem fim, saca? Acho que o fim é então, só... nesse momento do caminho. Eu acho que esse caminho ele não tem fim. Esse caminho do guerreiro sempre vai estar presente na minha vida, né? Sempre que eu precisar superar alguma coisa, eu vou trazer esse guerreiro à tona, né? E você nunca vai parar de ter que superar obstáculos na sua vida. Esquece. Mas é assim pra sempre. Você tem que se tornar cada vez mais capaz a lidar com as situações, né? Mais treinado, Sim. Né? Mais flexível, mais maleável, né? E apto a aprender. Sim. Mas o meu maior objetivo é construir uma família, cara. É muito simples, né? E você vai colocar... Mas simples. Complexo. Você quer um filho lutador também? Não, mas meus filhos vão aprender luta. Querendo ou não? Vai aprender. Sim.
porque eu acho que a luta ela traz uma ferramenta muito forte para trazer alguns arquétipos e algumas virtudes essenciais para o ser humano. Por exemplo, um arquétipo de guerreiro. O que é o arquétipo do guerreiro? É aquele psique, aquela onde você traz para a pessoa a superação, né? Ele superar os obstáculos, ele tomar ação. O que é um guerreiro? Quais as qualidades de um guerreiro, né? Quais as qualidades de um lutador? É essencial para todo ser humano que vai viver no mundo, né? Que vai viver nesse mundo que a gente vive, né? As virtudes que a luta traz, né? A disciplina, a hierarquia, né? O respeito. Tipo assim, é uma doutrina, é uma aprendizagem. Né? Na essência a luta tem porrada por cima, tem muita coisa por cima, mas na essência é um estilo de vida. Exato, é um lifestyle. Eu tenho esse estilo de vida, sabe? Eu sigo esse estilo de vida. Agora falar assim, você quer que seu filho seja lutador? Não, só se ele quiser. E se ele quiser, você vai ficar animado. Aí você vai ser o treinador. E eu vou treinar ele com todo carinho, velho. Porque eu já. Carinho. Mano, eu já treino os meus alunos como eu não fui treinado. Como eu gostaria de ser treinado, sabe? Então já de muito tempo eu venho aperfeiçoando isso e venho tentando trazer à tona nos meus alunos qualidades, né, virtudes que eu queria que um lutador tivesse. Sabe? Que eu queria que meu pai tivesse tido comigo, né? Posicionamentos que eu queria que meu pai tivesse tido comigo, né? Uma flexibilidade, uma visão, né? Não que eu tô tentando ser diferente do meu pai, eu tô tentando melhorar os pontos que ele deixou passar às vezes. Mas de muitas coisas. Evolução. Exato. Eu não preciso criar a roda, entendeu? A roda já tá aí, você já tem que saber manusear. Eu tenho que aperfeiçoar ela. Essa que é a parada, eu tô aperfeiçoando o que meu pai deixou, tá ligado? E passando pros meus alunos. Tipo assim, a falta de flexibilidade dele teve um efeito positivo total no final do final? Uhum. Meu pai sempre me chamou de folgado. E eu tenho certeza que se meu pai tivesse virado pra mim e falado assim, não, meu filho, você é muito bom, obrigado, tá bom, não precisa mais não, eu já te considero. Talvez eu já tinha parado. Eu tinha parado antes. Entende? Se eu tivesse me reconhecido, talvez eu tinha parado antes. Eu não sou o cara que eu posso ter zona de conforto. Você não se contenta também. Eu não me contento com essa zona de conforto. Me mata, me machuca. Eu não posso ter essa zona de conforto. Então, sempre que alguém fala... Eu nem aceito, por exemplo, eu não consigo aceitar elogio, por exemplo. Que eu já acho que isso tá me enfraquecendo. Pra ter noção. É meio doido, né? Eu acho que se a gente te elogiar bastante, juntar nós três aqui, talvez dá. Não, hoje eu lido muito bem com isso, sabe? Mas lá atrás eu nem escutava. Entrava no ouvido e saía no outro. Mas eu não lido bem. Pesava? Ou também? Não. A crítica negativa. Era pros dois? Eu nunca liguei muito pra crítica, Moleque sabe? Moleque meu. Eu nunca liguei muito pra crítica, mas eu também não gostava também que ficava me elogiando, não, me sinto mal, sabe? Mas dá uma soberba, né? Esse negócio de ficar elogiando. Você fica, eu já fico me achando, sabe? Eu falo assim, não, eu não sou isso tudo. Eu sempre ficava achando que tava faltando alguma coisa. Eu sempre ficava dentro de mim assim, tá faltando alguma coisa. E eu treinava dobrado. Eu treinava dobrado, sabe? Boa. Eu sabia que eu não tinha usado tudo que eu podia ter usado. Sabia que eu não fui tudo que eu poderia ter sido. Então eu sempre ficava treinando mais. Sabe? Então eu acabei indo, né? Isso acabou me ajudando, né? Igual você perguntou. Por exemplo, quando eu desci, tinha acabado de ganhar o campeonato mundial, eu desci do ringue e meu pai virou pra mim e falou assim: você precisa melhorar. Você não tá tão bom assim, não, tá se achando já, não sei o que. Tipo assim, porque eu tinha batido muito no cara, sabe? Tipo assim, ele falou assim, você tá se achando. Porque eu brinquei um pouco, sabe?
tudo mais, mostrei habilidade. Ele achou que eu tava sendo displicente, que eu tava sendo, né, desrespeitoso. E acabou falando que eu não tava... que eu não era tão bom assim. E aí, o que eu escutei do meu pai quando eu desci do ringue foi isso. Mas isso foi ótimo pra mim. Nem teve nem tipo, parabéns. Não. Não? Nunca. Não, porra. Ficou triste. Nunca. Mas é foda, né, mano? Tipo assim, o cara deu a vida, ele se esforçou no negócio, mas deu um parabéns aí. Mano, eu reconheço que isso me tornou quem eu sou hoje. Me tornou muito mais forte. Porque eu sempre falo isso pros meus alunos. Isso aí eu já trago pro lado, né, interpessoal ali. É igual na luta. Se você tomou um golpe, é porque ali tinha um buraco na sua guarda. Ou seja, te fez sofrer aquele golpe. Se algo que alguém te jogou te fez sofrer, se a ação de alguém te fez sofrer, é porque talvez ali naquele lugar tem um buraco na sua armadura. E o que um atleta faz? Ele conserta. Ele conserta, ele tomou o primeiro, ele volta para academia e treina para não tomar o segundo. Entendeu? E ali naquele lugar ele engrossa aquela casca, ele engrossa aquela armadura. Ele arruma recursos para lidar com aquela situação. Ele não foge da situação. Porque na próxima luta vai vir o mesmo golpe. Só que agora ele tá mais capacitado. Da hora. Tá ligado? Uhum. Então, eu não tenho problema com meu pai. Nenhum, zero. Hoje minha relação com meu pai, assim, é sensacional. Eu amo meu pai. Tempo, tipo, você nunca mas sabe por quê? Pô, filho, sabe porque eu precisei. Foi foda. Porque eu precisei ter sensibilidade, eu precisei ter profundidade, né? E dedicação para entender o que ele estava fazendo. Eu fui forjado dessa forma. Entendeu? Tipo assim, depois que você encerrou assim, esse negócio profissional para seguir em outros aspectos na vida e tudo mais, ele nunca chegou, não, realmente foi muito bom o que você fez, ele nunca teve nem um pouquinho de reconhecimento. Isso, ele me reconhece, eu sinto, só que ele não fala. É um negócio meio implícito, né? Mas não precisa, sabe? Eu acho que... Ficou mais forte do que só as palavras, né? Não precisa. Eu sinto que ele me reconhece, mas ele não precisa falar. Eu entendo meu pai, tá ligado? Como que eu vou cobrar uma coisa do meu pai sendo que ele não é aquilo, cara? Tá ligado? Meu pai tem toda a história dele, não teve o pai presente, o pai dele fugiu, sabe? Uns rolês assim, pesado. Como é que eu cobro isso do meu pai? Como é que eu cobro isso de um reconhecimento que ele nunca teve? Eu acho que ele já me deu tudo que ele precisava me dar. 22 cromossomos. Mais nada. Mano, me deu a genética dele, fim. O resto é história. Me deu o maior presente que ele poderia ter me dado. A vida. E fim. Me deu a oportunidade de estar aqui, de fazer o que eu tinha que fazer, de meter a cara, de errar, de acertar, de lidar com as situações e o melhor de tudo, graças a Deus, aprender com isso. Tá ligado? Porque se não aprender, filho, vai ficar batendo lá, vai ficar tomando jab na cara o tempo todo. Vai ter que fechar a guarda, entendeu? Uhum. Se você não fechar, se você não aprender, vai apanhar. Vai pra lona e vai ficar nesse ciclo pra sempre. Então, eu sempre fui o que eu preferi aprender e se aperfeiçoar. Então, isso me levou a um outro patamar, saca? No meu esporte. Meu objetivo nunca foi ser reconhecido por isso. Bota fé. Mas assim, pra finalizar aqui o episódio, fala aí, três lutadores assim que você acha, tipo assim, que você viu, que você lutou contra, ou que você, sei lá, se escutou falar que, mano, esse aqui são os 3 maiores que eu, assim, na minha 3 da história e 3 atuais, vai. Nossa. Na sua conta, assim, esse aqui essa eu faço semana. Essa é a pergunta da semana. Top 3 lutadores do Chicão Kickboxing. Caramba, pode ser de boxe ou kickboxing? Cara, pode lutador, é lutador de rua. Lutador? Foda-se, Que já lutou. Antigamente, Fedor Emelianenko. Top 3.
do MMA. Mike Tyson. Deixa eu ver mais um. Cara, eu gostava muito do Muhammad Ali. Eu pensei nisso não. Será que ele Justo. Eu gostava muito do Muhammad Ali, mas eu fico entre Muhammad Ali e Sugar Ray Leonard, que ele é muito bom também. Então eu dei... Top 4. jogou tipo assim, top coloca 4. dois de primeiro. Top 4. Dá uma menção rosa. Dá menção rosa. Do atual, você não quer saber também não? E agora eu ia te perguntar da atualidade. Alex Pereira. Alex Poitin. Pra mim tá em outro nível. Logan Paul. Jake Paul. Logan e Jake Paul, esses dois. Jesus Christ. Nossa. Ligando, mano, você vai começar a vir embora. Já pode ralar. Lomachenko. Nossa, o Lomachenko é muito brabo. E o Canelo. O gordão? Não, o Canelo é o Saul Álvares, Canelo, um ruivinho. Bota. Aqui é o das esquivas. O mexicano. O mexicano. E o Raspular metendo porrada. É o Raspular. Ele molequinho é muito foda. Mano, ele é um molequinho, né? Ele é tipo, coreano. 20 anos, alguma coisa assim. Ele tem 18 anos, velho, não sabe? Ele tem uma doença. Ele é tipo um anão, uma parada assim. É tipo aquela doença do Jotinha, tá tipo ligado? Jotinha. FJ. Jotinha. Nossa, eu não sabia. Mas faz muito mais sentido que dois bebês. É muito mais da hora, velho. É muito mais da hora que dois bebês. Tipo, seria um bebê, já meteu uma cara de velho. Então, mas e o outro? O outro também tem problema? Acho que tem também. Eu acho que tem. O cara deixar um moleque pra matar uma criança, né? Sei lá. Tá muito molequinho, velho, parece a criança. Parece de russo também. Filho, parece a criança vida louca, filho. Filho, eu olhava assim, mano, e falava, mano, como é que esse moleque de 4 Então, anos menção rosa. anda de quadriciclo? O moleque anda de quadriciclo, mete porrada em todo Então... É tipo Benjamin Button. Tipo Benjamin Button. E ele é velho, velho. Ele é velhinho. Tá ligado? Ele é tipo... Ele é enrugadinho. Ele é enrugado, velho. Ele é enrugadinho, Estranho, é o mano. feto. É o Benjamin Button. Tipo assim, eu achava que ele era só feio mesmo. Tá ligado? Eu olhava assim e falava, mano, esse moleque... O cara nunca mais perdeu a carinha de Eu joelho. Deixa olhava eu assim, eu olhava esse moleque, ele vai parecer um viking, velho, quando ele ficar grande, mano. Ele não vai ficar grande. Ele não vai ficar grande. Ele não ficou grande. Vamos agradecer aí o Chicão pela presença hoje. Valeu. Tamo Foda, junto. irmão. Hoje o papo foi muito da hora. Obrigado de verdade aí por ter sido o primeiro assim, na convidado. mesa faz barulho. Como é que é? O Chicão, ele bate assim a mão. Não, se ele fizer assim na mesa, ó. Tá ligado? É outro nível, outro patamar. Pera aí, Pera aí. tá de boa. Mas aí esse foi o episódio dessa semana com o Chicão. Kickboxing. Sigam Chicão Kickboxings. Sigam @Arthur_Abreta no Instagram, @Degrande Souza. Vira a câmerazinha pra você, Degrande, você não apareceu hoje. @JPF Bar, @ChicãoKB e Chicão Kickboxing, que é o perfil da academia. Isso. Sigam Larissa Reginato também. E só mais um _podcast no Instagram e no TikTok. Tem dancinha pra sair. Né? Tem dancinha pra... Não, nunca vai ter Twitter e se tiver a gente não vai passar também. Tá bom. Twitter não é coisa que você sai passando aí não. É um negócio mais reservado. Isso eu paguei o meu. Mas é isso, rapaziada. Obrigadão aí. Dá like, compartilha, se inscreve, tamo junto. Manda o último salve, Chicão. Tem alguma consideração Valeu, final galera. a fazer? Não, é isso aí, galera. Foco na missão. Foco na missão. E Foco vamos por evoluir sempre aí, né? Tamo junto. Valeu. Valeu. Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.